O que está prestes a ser revelado envolve o Cruzeiro em um dos momentos mais eletrizantes dos últimos anos. Antes de qualquer desfecho, antes de qualquer anúncio inesperado, você precisa entender a força que está se formando dentro da Toca da Raposa, e tudo começa com um nome que vem ecoando nos bastidores desde o início da temporada: Néiser Villarreal. O jovem colombiano, dono de um talento raro e de uma personalidade que impressiona até profissionais mais experientes do futebol sul-americano, tornou-se protagonista de uma movimentação que ganhou dimensões internacionais. Foi só o jornal espanhol Mundo Deportivo revelar que o Barcelona enviou observadores ao Mundial Sub-20 no Chile para monitorar o jogador, e imediatamente a atenção do futebol europeu se voltou para ele. Mas dentro da Toca da Raposa, o clima permaneceu firme, calmo, calculado, como se tudo já estivesse previsto. Villarreal, com apenas 20 anos, chega ao Cruzeiro como um daqueles talentos que surgem em intervalos longos, de tempos em tempos. A sua trajetória chamou atenção desde os primeiros passos pelo Millonarios. Mas foi no Mundial Sub-20 que o atacante saltou definitivamente aos olhos do planeta. Jogando pela Colômbia, destacou-se logo na fase de grupos, inclusive no duelo contra a Nigéria, quando executou o passe decisivo que garantiu ao time sul-americano a vaga nas oitavas de final. A jogada refletiu todas as suas armas: velocidade, visão de jogo, drible curto e a inteligência típica de jogadores prontos para decidir em momentos críticos. Enquanto isso, na Espanha, analistas do Barcelona elaboravam relatórios sobre seu desempenho. O Mundo Deportivo descreveu Villarreal como alguém capaz de desempenhar diferentes papéis no setor ofensivo, atuando pelos dois lados do campo, ou centralizado, como falso 9, sempre com naturalidade e senso de posicionamento. O jornal o colocou no mesmo patamar de observação de nomes como Pedrinho e David Washington, do Brasil, e do argentino Gianluca Prestiani. Uma lista que, por si só, já demonstra o peso do interesse europeu. Mas quando essas informações chegaram ao Cruzeiro, não houve desespero, corrida, alarde. Nada disso. Internamente, a diretoria interpretou a sondagem com absoluta naturalidade. Para Pedro Lourenço e o departamento de futebol da SAF, Villarreal estava apenas confirmando aquilo que eles mesmos haviam antecipado meses atrás, quando iniciaram um processo de aproximação com o jogador. O clube tinha convicção do seu potencial, tinha planejado sua chegada com antecedência e já havia garantido pré-contrato assinado no dia 10 de setembro, estabelecendo vínculo de 5 temporadas. O Cruzeiro não apenas sabia o que estava fazendo, sabia onde queria chegar com essa contratação. A verdade é que Villarreal representa mais do que um reforço. Ele simboliza uma mudança de mentalidade. O atleta foi estudado minuciosamente durante meses pelo departamento de scout. Não se tratava de uma aposta baseada em lampejos, mas de uma escolha pautada por métricas, números, análises técnicas e comportamentais. No Sul-Americano Sub-20, Villarreal marcou 8 gols e distribuiu 4 assistências em 9 partidas, ficando a um tento de igualar o recorde de Neymar na competição. Mas além do rendimento em campo, o comportamento fora dele chamou atenção: postura madura, foco competitivo, personalidade forte e capacidade de executar funções táticas variadas. Esse conjunto de características fez com que Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, aceitasse a ideia de trabalhar com o garoto desde o primeiro contato com os relatórios internos. Inclusive, há quem diga que Jardim vê em Villarreal a possibilidade de desenvolver um atacante moderno, vertical e versátil, alguém capaz de elevar o nível de agressividade ofensiva do time já no início da temporada de 2026. E essa previsão vem sendo repetida com entusiasmo dentro da Toca da Raposa. Analistas internos acreditam que, mesmo muito jovem, ele tem a maturidade necessária para disputar posição no elenco principal desde a sua chegada em dezembro. Mas enquanto o Barcelona monitora o jogador com atenção, o Cruzeiro segue imperturbável. Nenhuma proposta oficial foi recebida. Nenhuma conversa formal foi aberta. Nenhuma sinalização concreta chegou ao clube. E isso, longe de ser motivo para euforia ou preocupação, é encarado como parte natural do processo de valorização de um talento desse porte. A SAF entende que, quando um jogador brilha em torneios internacionais e demonstra evolução constante em tão pouco tempo, é inevitável que gigantes europeus se aproximem. Mas para a diretoria celeste, o foco é absoluto: apresentar Villarreal, integrá-lo ao elenco e desenvolver seu futebol em Belo Horizonte. É por isso que, mesmo em meio ao alvoroço externo, o Cruzeiro não mudou um único passo do planejamento. A rescisão amigável com o Millonarios já foi concluída, o calendário interno para sua chegada já está pronto, e as expectativas do clube estão alinhadas para que o atacante inicie 2026 participando das primeiras fases da temporada, inclusive porque o novo calendário da CBF exige preparação antecipada. Villarreal, por sua vez, demonstra a mesma tranquilidade da diretoria.
Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele está animado com o projeto apresentado pela SAF e que acredita que o Cruzeiro pode ser o melhor ambiente para sua evolução técnica e emocional. O atacante gosta da ideia de jogar em um clube que está reconstruindo sua identidade, que voltou a atrair grandes investimentos, que possui uma estrutura sólida de comando e que oferece espaço real para jovens talentos assumirem protagonismo. Enquanto a Europa observa, o Cruzeiro avança. Para muitos torcedores, Villarreal pode ser um divisor de águas na formação de um time cada vez mais competitivo e ousado. Para outros, sua contratação representa a primeira peça de um plano ambicioso que está sendo desenhado para transformar a Raposa em uma potência no cenário nacional e internacional. E para a diretoria, ele é a prova de que planejamento, paciência e visão podem gerar resultados grandiosos. Enquanto o Cruzeiro celebra a chegada de novos talentos, como Nézer Villarreal, a diretoria celeste enfrenta um outro desafio nos bastidores: a possibilidade real de perder uma peça estratégica para um rival direto do futebol nacional. A movimentação envolve Paulo Pelaipe, profissional que se tornou figura essencial na engrenagem administrativa da Raposa e cuja permanência para a temporada de 2026 passou a depender de fatores que vão além de números contratuais. A situação começou a ganhar força quando o Grêmio, atento às movimentações de mercado e à necessidade de reorganizar sua estrutura executiva, apresentou uma oferta robusta para contar com Pelaipe a partir do próximo ciclo esportivo. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Thiago Fernandes, o clube gaúcho colocou sobre a mesa uma proposta salarial quase 2 vezes maior do que o dirigente recebe atualmente na Toca da Raposa. O impacto foi imediato. Internamente, o alerta acendeu, e os principais nomes da gestão cruzeirense iniciaram uma reavaliação estratégica sobre como agir diante de um cenário que pode afetar planos estruturados ao longo de toda a temporada. Pedro Lourenço, proprietário da SAF Celeste e responsável direto por transformar o Cruzeiro em um projeto sólido, moderno e competitivo, não pretende entrar em leilão financeiro. Ele compreende a importância de Pelaipe na organização interna, mas reforça que o clube vive um momento de responsabilidade, planejamento e austeridade controlada. Sua estratégia é outra: convencer o dirigente a permanecer pela força do projeto, pela sensação de pertencimento e por tudo que vem sendo construído desde que a nova gestão assumiu o comando. Apesar disso, a proposta gremista não passa despercebida. Pelaipe é um profissional respeitado nacionalmente, conhecido por sua capacidade de negociação, visão de mercado e habilidade em estruturar departamentos com coerência e competitividade. O interesse do Grêmio evidencia a valorização que ele conquistou na Raposa, e a decisão final representa um ponto crucial para o futuro do clube mineiro. Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para garantir a continuidade administrativa, o time de Leonardo Jardim viveu um capítulo tenso dentro de campo. Em Fortaleza, diante do Ceará, o Cruzeiro empatou por 1-1 e deu adeus matemático à disputa pelo título brasileiro. O jogo, realizado na Arena Castelão, teve ingredientes que acentuaram a frustração celeste: 2 gols anulados ainda no primeiro tempo, a ausência do artilheiro Caio Jorge e um ritmo que oscilou entre boas construções e momentos de lentidão na tomada de decisão. Caio Jorge ficou fora da partida por desgaste muscular e sequer viajou. Gabigol assumiu a função, participou de jogadas importantes e chegou a dar assistência em um gol que acabou invalidado por impedimento. O atacante ainda criou boas oportunidades, mas encontrou dificuldades na finalização, refletindo um duelo marcado pela ansiedade ofensiva da Raposa. Arroio balançou as redes, mas a posição irregular de Gabigol anulou o lance. Christian também marcou após cruzamento de Matheus Pereira, mas novamente o árbitro apontou impedimento. As duas situações aconteceram antes do intervalo, quando o placar ainda estava zerado, aumentando a tensão e provocando reclamações de parte do elenco. Houve ainda pedido de pênalti em Villalba logo depois da anulação, amplificando a irritação. No intervalo, Leonardo Jardim precisou mexer na equipe por lesão de Arroio, colocando Sinisterra no jogo. O Cruzeiro voltou para a etapa final determinado a abrir vantagem, mas quem marcou primeiro foi o Ceará. Em contra-ataque rápido puxado por Matheus Bahia, Pedro Raul acionou Lucas Mugni, que encontrou Vinícius Anocelo livre para bater firme e contar com um leve desvio antes de superar Cássio. Mesmo abalado, o Cruzeiro reagiu. Kaique Bruno avançou pela esquerda e cruzou para a área, onde Marcos Vitor, tentando cortar, acabou desviando contra a própria meta. William Machado ainda tentou evitar que a bola cruzasse a linha, mas não conseguiu. O empate deu novo fôlego ao time azul, mas o segundo gol, tão necessário para manter viva qualquer chance mínima de disputa na parte de cima da tabela, não veio. Gabigol teve a melhor oportunidade para virar o jogo, mas foi bloqueado no momento da finalização. Já nos acréscimos, um lance improvável quase mudou tudo. Cássio saiu mal do gol, deixou a bola escapar, e Galeano apareceu livre para finalizar. O paraguaio, porém, chutou para fora,
desperdiçando a chance derradeira. Com o resultado, o Cruzeiro estacionou nos 69 pontos, mantendo a terceira colocação, mas sem possibilidades matemáticas de ultrapassar o Flamengo, líder com 75. A diferença de vitórias impede que a Raposa alcance o topo mesmo que iguale a pontuação nas rodadas finais. O Ceará, por sua vez, chegou aos 43 pontos e segue lutando para se afastar da zona de rebaixamento. A combinação entre o empate frustrante e o movimento de bastidores envolvendo Paulo Pelaipe formou um cenário de atenção máxima dentro do clube. A permanência do dirigente pode significar continuidade estrutural e estabilidade organizacional, elementos que Pedro Lourenço considera essenciais para 2026. Dentro de campo, a equipe ainda buscará terminar o campeonato com dignidade, enquanto fora dele a batalha é para evitar que um dos pilares administrativos deixe Belo Horizonte rumo a um concorrente direto. Por isso, agora é com você. Inscreva-se no canal Diário da Raposa, ative as notificações e deixe nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo informações exclusivas e revelações importantes sobre o Cruzeiro. O próximo capítulo já está sendo escrito, e você não vai querer perder.